Em 1921, um homem ganhou o Prêmio Nobel por ter resolvido um dos problemas mais persistentes daquela época, o efeito fotoelétrico. E adivinha quem resolveu esse problema? Albert Einstein. Geralmente lembramos do Einstein por causa da relatividade, já que ele foi o físico, que conseguiu desenvolver a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna. As contribuições de Einstein para o mundo da física foram tantas e de tanto peso e significância que muitas vezes são esquecidas e acabamos lembrando apenas da relatividade. Então, nesse vídeo, iremos tratar especificamente uma delas, uma das grandes relevâncias, que é o efeito fotoelétrico e suas aplicações, que, ao contrário do que muitos pensam, foi essa teoria e não o da relatividade que deu ao Einstein o prêmio Nobel. Mas antes de chegarmos em Albert Einstein, há uma pequena história do surgimento de outras pessoas que ajudaram a chegar nesse feito, como, por exemplo, o Heinrich Rudolf Hertz, que foi uma pessoa muito importante quem descobriu acidentalmente o efeito fotoelétrico. Ele estava fazendo alguns experimentos no seu laboratório com ondas eletromagnéticas descobertas por James Clerk Maxwell, foi o descobridor das ondas eletromagnéticas. E aí, dentro do laboratório, ele percebeu que quando ele emitia as ondas eletromagnéticas, um circuito especial dentro do laboratório também emitia um sinal. Só que aí, ambos, Rayleigh e Maxwell, eles não conseguiam explicar o porquê isso acontecia. É aí então onde surge o Philipp Eduard Anton von Leonard, que então coube a ele fazer alguns estudos preliminares sobre o efeito fotoelétrico. E então, Philipp, ele foi o responsável pela descoberta das características iniciais daquele fenômeno que aconteceu dentro do laboratório de Rayleigh e Maxwell. Com o passar, mais tarde, surge então o Max Carl Planck, que é um grande físico na época que revolucionou a física, onde ele inseriu um conceito novo naquela época em que disse que as ondas eletromagnéticas elas não transportavam energia continuamente, Muito pelo contrário, elas eram enviadas em formas de pacote de energia, e aí ele chamou isso de quanta, E aí, depois de tudo, chega a vez, então, do grande fenômeno, que foi Albert Einstein, em que conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de como funciona esse efeito fotoelétrico. Então, esse daqui é o esquema que o cientista Hertz tinha mais ou menos no seu laboratório. E agora eu vou explicar para vocês. Ele é composto por essa parte de baixo, que é o ampímetro. Esse outro é o voltímetro. Essas duas ligações aqui das laterais, esquerda e direita, são os condutores elétricos, com uma placa aqui em cima, dentro desse bulbo de vidro a vácuo, uma placa emissora, e do outro lado a placa coletora. Então, como isso funciona? Antes, informo que o ampímetro e o voltímetro e os condutores aqui laterais, eles não interferem no experimento. Eles estão aqui apenas para detectar
que uma corrente elétrica surgiu ou vai surgir dentro do bulbo a vácuo. Essa placa aqui emissora, ela é revestida por um determinado tipo de material metálico e é onde é estimulado, né? Estimulado onde recebe a luz. É uma placa receptora e emissora, na verdade, a placa emissora. E essa placa, ela libera fóton-elétrons. Se elétrons surgirem nessa placa emissora, os fótons elétrons eles vão se movimentar até outra placa que está do outro lado, chamado de placa coletora. E aí é então onde o ampímetro acusa a passagem de corrente elétrica. E aí como fazer com que isso aconteça? Com o estímulo, que é a luz, quem transfere a energia para o material da placa emissora, e então os elétrons serão emitidos, formando essa corrente elétrica até a placa coletora. E então, esse foi o experimento que o Rayleigh fez. Para que vocês possam entender melhor essa reação fotoelétrica, eu vou estar mostrando para vocês outro exemplo e mostrar que isso depende da intensidade e da frequência que a luz atinge a placa emissora, dependendo do que é feito esse material. Então, com o exemplo, vocês vão ver o aumento da intensidade no material da placa coletora quando eu começar a ver que vai ser ejetados algumas esferinhas nas cores azuis. Isso vai representar que os elétrons vão ser arrancados desse material, então tendo um efeito fotoelétrico. Percebam que aumentando a intensidade de 0 até 100%, eu vejo que nada acontece. Ou seja, a conclusão dessa primeira parte é que a intensidade não é um fator determinante para ocorrer um efeito fotoelétrico. Assim sendo, vamos testar outra variável, que é a frequência, em que, aqui como vocês possam ver, eu vou aumentando a frequência. Olha só, eu consigo ver que os elétrons estão sendo arrancados da placa emissora. Então, logo assim, ocorrendo um efeito fotoelétrico. O que podemos concluir é que a frequência é um fator determinante para ocorrer ou não um efeito fotoelétrico, como já foi dito. Como podemos entender isso? No momento em que eu estou aumentando a energia dos fótons, esses elétrons, obviamente, estarão recebendo uma energia maior e, nesse caso, uma energia suficiente para conseguir arrancar os elétrons da eletrosfera do material, que no caso aqui foi o sódio. Como já dito, outra variável depende do material em que está na placa emissora. Mudando aqui o material para zinco, percebemos então que escolhendo este outro material não necessariamente vai ocorrer um efeito fotoelétrico nesta frequência. Então, para o zinco, provavelmente vou ter que escolher uma frequência maior. Logo, uma energia dos fótons maior, o que gera o efeito fotoelétrico. Então, o que fica claro é que a intensidade ela está relativa com a força que os fótons atingem a placa emissora. Logo, eu consigo arrancar mais elétrons. Tá, Paulo, eu já entendi. Então, o efeito fotoelétrico é um processo de emissão de elétrons por alguns materiais, geralmente metálicos, que quando iluminados por uma frequência específica de ondas eletromagnéticas, gera o efeito fotoelétrico. Mas onde eu vejo isso hoje, atualmente? Onde se aplica? Então, se você liga sua televisão por controle remoto, joga aquele videogame com controle sem fio, ou controlar remotamente qualquer equipamento,
Ver as luzes da cidade sendo acesas e apagadas automaticamente todos os dias, a porta do shopping que abre e fecha para você sozinha. A gente tem o efeito elétrico ou fotoelétrico envolvido nesses fenômenos, como os sensores fotoelétricos, células fotovoltaicas, todas elas, como dispositivos de visão noturna, funcionam como um fenômeno. Vejamos agora alguns exemplos de como isso funciona, como esse efeito elétrico funciona. O primeiro exemplo, nós vamos ver os sensores de movimento, sensores de presença, que são utilizados nas portas automáticas. Na hora que a pessoa se aproxima, a porta já abre, e se você observar, esse sensor ele fica bem em cima da porta. Ou no caso de acender lâmpadas, disparam alarme, ligam as câmeras de segurança. E esse material metálico que vai perder elétrons, com a incidência da radiação, fica atrás desse plástico aqui. Se você olhar todos esses sensores aqui na porta automática ou nos sensores de acender as luzes, você vai ver que ele é protegido por este plástico e ali atrás existe o metal. Então, quando você se aproxima, a radiação que a gente emite provoca o efeito fotoelétrico. E aí cria uma corrente e essa corrente acaba disparando esse sensor, dispara o alarme, dispara a porta para que ela possa abrir. Aí você me pergunta, nossa, Paulo, você está falando que a gente ou qualquer outra pessoa, qualquer outro ser vivo que faz disparar esse sensor ou abrir essa porta, a gente emite radiação? A resposta é sim. Já que o ser humano, ele emite radiação eletromagnética o tempo todo, principalmente na frequência de infravermelho, que é o calor que emitimos. Não se esqueça que o calor ele é chamado de ondas de infravermelho ou fótons térmicos, que é uma radiação eletromagnética que o ser humano emite. E esse calor não é pouco, inclusive. Ele vai provocar o efeito fotoelétrico no metal, que está ali atrás, e acaba estabelecendo uma corrente elétrica, e é o que faz funcionar, né? O que eu já falei aqui, abrir as portas, ligar as luzes, disparar câmeras de segurança. Só que essa corrente elétrica dos sensores é muito baixa, então ela não consegue manter o motor da porta automática funcionando, ou para manter a câmera de segurança ficar ligada 24 horas, já que elas disparam só quando elas captam a presença de algo ali, pois a corrente elétrica ela é baixa, então ela só fica funcionando como uma chave de liga e desliga. Então, essa corrente ela só vai funcionar como um disparar para o funcionamento da câmera, da porta. Mas aí, para que ela continue, para que a porta consiga se movimentar, ou aquelas câmeras de segurança que conseguem rotacionar 360 graus, já não vai fazer parte dessa corrente elétrica que vai manter esse movimento, essa força, porque ela não é suficiente. Porque aí já vai se tratar de uma corrente suficiente para que isso aconteça, como, por exemplo, o motor da porta elétrica ou da corrente elétrica que vai fazer a câmera girar 360. Esse aqui é outro grande exemplo, né? Que são as placas solares, que basicamente são a mesma coisa, só que funciona com a luz do sol. Então, a luz do sol vai incidir nas placas e vai arrancar os elétrons, e essas placas que vão receber a luz do sol ficam positivas e são ligadas na Terra ou qualquer outra região, ou potencial diferente, como no caso das placas solares em específico,
que é um aparelho chamado inversor, que transforma as características do efeito fotoelétrico em características da energia convencional, que é a energia elétrica que a gente usa em casa. E então acaba estabelecendo uma conexão bem mais forte, porque aqui nesse caso já não vai funcionar como uma chavinha de liga e desliga o sistema, como funciona com o sensor de luz, como foi o exemplo anterior. E isso acontece devido a maior capacidade de captura de elétrons, até pelo tamanho das placas, e também devido à alta quantidade de luz solar, né, da radiação que vai ser incidida, né, nessa placa. Sendo assim, elas conseguem criar corrente suficiente, como eu já disse, né? Não vai funcionar como uma chavinha desliga e desliga. Para que vocês possam entender como essa placa funciona no uso, eu vou mostrar para vocês um videozinho de como funciona essa captura solar e é transformada em energia elétrica. Os módulos solares captam a luz do sol e geram energia. Essa energia passa pelo inversor e é convertida para as características da nossa rede elétrica. Depois de passar pelo inversor, a energia solar pode ser usada para alimentar qualquer aparelho elétrico da casa. E, se nem toda energia for consumida, o excedente é lançado na rede, gerando seus créditos energéticos. O solar não precisa de um dia de céu limpo e com muito sol para operar. Em dias nublados, eles produzem energia, porém numa intensidade menor. E é isso, gente. Chegamos ao final da nossa aulinha introdutória sobre efeito fotoelétrico. Espero que vocês tenham compreendido que o efeito fotoelétrico ele é um processo de emissão de elétrons, né? A depender do material em que ele se encontra na placa emissora. Geralmente são materiais metálicos que, quando iluminados por uma frequência específica de ondas eletromagnéticas, ela pode gerar o efeito fotoelétrico. Eu encontrei um experimento bem interessante que eu vou estar deixando para vocês aqui, só para finalizar. Não pude fazer porque eu estou em casa e o material utilizado ele é de difícil acesso para mim. Então, eu vou deixar aqui para vocês e espero que vocês gostem, compreendam e tenham aprendido de fato o que é o efeito fotoelétrico.